Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real, onde estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje aqui está o nosso amigo Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo, obrigado aí pela oportunidade de aceitar esse convite de estar aqui conosco. Obrigado, Joel, que agradeço. Tá? É muito legal a gente poder compartilhar um pouco da nossa história e mostrar aí as dificuldades e também as alegrias que nos tornam com certeza, como cristão aí, né? Fala um pouquinho de você para nós, Guilherme. Então vamos lá, eu tenho 39 anos, sou da turma de 82, sou casado com a Leila, que inclusive é minha sócia na empresa, na construtora, pai de 3 filhos, um menino de 14, para completar 15 agora, um adolescente, e 2 meninas, uma de 8 e uma de 10 anos. Legal. É isso aí. Você é de qual igreja? Nós somos da IPC, Igrejas Palavras que Curam, do pastor Antônio Ibanez, De Campo Mourão mesmo. conhecido como Pastor Toninho. Legal, legal. É Como isso que é o aí. nome da sua empresa? Construtora Vaz de Melo. É uma bacana. construtora aqui de Campo Mourão, né? E a gente já está há 9 anos aqui em Campo Mourão. Bastante tempo. Você sempre foi aqui de Campo Mourão? Não, eu sou de Curitiba. A Leila, minha esposa, ela é de Campo Mourão. Na verdade, ela é natural de São Paulo, de Sorocaba, e muito pequena eles vieram para Campo Mourão. E aí, quando ela tinha ali os seus 8, 9 anos, eles foram morar em Curitiba. E aí nós se conhecemos em Curitiba, e casamos lá em Curitiba, eu tinha uma empresa. E aí, em um momento ali, uma fase, a gente decidiu mudar, achar uma cidade um pouco menor. E ela falou, bom, vamos conhecer Campo Mourão, eu nunca tinha vindo. E foi muito legal, a gente se apaixonou, gostou. Eu sou hoje um mouroense de coração, gosto demais daqui. E já tive oportunidades, inclusive, para voltar para Curitiba em outras empresas, mas nós estamos aqui, sediados aqui, os nossos negócios são aqui e aqui iremos ficar. Que bacana. E o que você fazia antes em Curitiba? Então, desde muito novo, a minha família inteira é uma família empreendedora. Meu avô sempre teve empresa, foi político, advogado e nasci nessa família. Quando ainda muito pequeno, eu sou natural de Santo André, no ABC Paulista, meu avô acabou sofrendo um acidente de carro, ele, minha avó, meu tio e minha bisavó. Ele estava num evento político, saindo de São Paulo, indo para Registro, e ocorreu um acidente. Ele foi vereador muito tempo, e esse momento ele estava trabalhando ali para buscar para sair para deputado, e era um evento político que estava tendo na cidade de Registro, muita gente conhece, ali na 116, que nesse trecho era considerada a rodovia da morte. E aí acredito que meu avô, com sono, acabou dormindo, deu de frente com o caminhão e morreu todos que estavam no carro, meu avô, minha avó, meu tio e minha bisavó. E ele era o gestor da família, né? Ele nesse momento era leiloeiro, e meu pai, que não é filho dele, é o genro dele, era o preposto no leilão, então tudo girava em torno do meu avô. E aí com esse acidente acabou a família ficando destabilizada, e aí meu pai falou, vamos seguir e vamos para outra cidade. Ele veio para o Mato Grosso do Sul, uma cidade até próxima daqui, a 200 quilômetros, chama Batayporã, ao lado de Nova Andradina. E só que era muito calor lá, e meu pai e minha mãe estavam em Santo André, e minha mãe não acostumou, ela tinha um pouco de alergia ali ao calor, ao clima, bastante alergia, diversas situações, e aí ficaram 9 meses nessa cidade, e ela é professora, e falou, não, vamos voltar. Meu pai falou, bom, para São Paulo eu não quero mais. E aí a gente tinha alguns parentes em Curitiba, e aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos antes de voltar para São Paulo, vamos dar uma passada por Curitiba. E aí passamos em Curitiba, ficamos, acho que, não tenho muita certeza, mas uns 15 dias morando na garagem de uma tia nossa, de 2º grau. E aí a gente gostou demais, Curitiba é tudo de bom, para quem conhece sabe. E ali a gente foi crescendo, né? Então, nessa situação, nesse cenário, meu pai virou representante de uma empresa de laticínio, a Yakult, muito tempo. E eu sempre vendo meu pai muito bom vendedor, eu com a genética do meu avô, que tinha um feeling para negócio, né? Então, voltando um pouquinho, que é interessante a gente falar, meu avô veio do Nordeste brasileiro, num caminhão desse que junta todo mundo, joga as malas dentro e vamos tentar sorte na cidade grande. E ele chegou em São Paulo. Lutou a vida inteira, se formou em Direito com 50 anos. Né? Ele chegou analfabeto em São Paulo,
se formou em Direito com 50 anos e de tudo que você imaginar de empresa, ele teve, né? Desde pequena mercearia, desde banca de revista, restaurante de alto nível, empresa de transporte público urbano. Então, meu avô era um empreendedor nato, né? E então, eu trazendo um pouco dessa origem, que minha mãe também era nesse padrão, meu pai virou representante dessa empresa de laticínio, e aí a gente comprou uma pizzaria em Curitiba, né? Num bairro tradicional italiano, Santa Felicidade. Muita gente conhece a Santa Felicidade. O bairro, você conhece lá, João? Curitiba? Bem pouquinho. Então esse bairro é um bairro italiano. Nesse bairro tem muito restaurante, entre eles o maior da América Latina, que chama-se Restaurante Madaloso. Que inclusive esses dias eu conversando com o pessoal aqui da Cantina di Colli, quem originalizou esse projeto, né? Então é muito parecido com a Cantina di Colli, só que numa proporção de 5.000 pessoas sentadas. Nossa. Então é o maior restaurante da América Latina. E nós tínhamos essa pizzaria. E eu muito pequeno, acho que 13, 14 anos, eu já trabalhava na linha de frente dessa pizzaria. E nós tínhamos alguns funcionários e como numa panificadora, também na pizzaria, o mais importante cargo é o pizzaiolo. Né? O que você fazia na pizzaria? Então, aí eu fazia de tudo. Servia no balcão, servia na mesa, até que essa pizzaiola nossa nos deixou na mão um fim de semana. E meu pai desesperado para conseguir um freelance lá, eu falei, daqui que eu vou tocar essa pizzaria aqui, essas pizzas. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a fazer as pizzas. Meu pai falou, mas como que você sabe? Eu falei, olhando, eu vi como que fazia, né? Você nunca tinha feito? Nunca tinha feito, mas eu sempre acompanhei. Eu sempre fui muito curioso, Joel, nas coisas. Eu sou uma pessoa que quando eu pego alguma coisa para fazer, se você me der 15 dias, eu me torno especialista naquilo, né? É o meu jeito de ser, autodidata, e aí eu vendo ela, né? Gostava bastante também de comer e degustar, tinha essa vocação para degustar ali e ajudar com receita. Ela era muito boa, pizzaiola, a Cida o nome dela. E meu pai ficou desesperado, porque o movimento, ela teve um problema de fato de saúde, então não era uma má vontade dela, né? E eu falei, pai, eu vou tocar esse negócio aí, esse fim de semana. Você tá louco? Como que a gente vai fazer? Eu falei, a massa tá pronta, que gerava mais segredo, né? Uhum. E nós vamos fazer as coisas acontecer. Realmente fiz, talvez não com tanta destreza. Isso com 14 anos? 14 anos. Não com tanta destreza, mas com uma boa habilidade. E meu pai falou, na outra semana, falou, cara, eu vou pagar um curso então para você de pizzaiolo, já que você gosta. E aí pagou esse curso. E eu comecei a trabalhar nessa pizzaria. É interessante as coisas como na minha vida aconteceu assim, o empreendedorismo de forma natural, né? Esse era um shopping em Santa Felicidade, então tinha diversas lojas dentro desse shopping. E meu irmão não gostava nada do ramo alimentício, mas meu irmão tinha uma vocação para as coisas mais exatas, assim, né? É mais velho que você? É 2 anos mais velhos, mas totalmente diferente. Um cara totalmente mais centrado, um cara estudioso. Eu tive só até a 7ª série, né? Então, recentemente que eu fiz o Enem, e acabei concluindo o nível segundo grau, meu irmão ao contrário. Melhor aluno, cara organizado, né? E aí ele falou, livrou uma sala dentro desse shopping e ele falou, vamos abrir alguma coisa aí. Ele devia ter uns 16, 17 anos e eu trabalhando na pizzaria. E eu comecei a ver que a gente tinha muito problema no computador e no shopping também. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma empresa de manutenção para computador. Olha que loucura como que as coisas acontecem, né? E aí nós abrimos, mas nós não entendíamos nada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá. Uma pausa. Você tinha 14 anos, tinha parado na 7ª série e você viu que o shopping em si não tinha um suporte para a parte de informática. Que na época era o quê? Na época o computador que você 486, tinha 586, computadores Nossa. grandes. Detalhe, tá? Imagine a situação. Minha mãe, professora, tá? Extremamente estudiosa. Ela era professora nossa na escola particular que a gente estudava em Curitiba. Depois ela virou diretora de uma escola municipal em Curitiba. Então, para ela era uma decepção a minha parada na 7ª série. E por que você parou? Eu não conseguia me ajustar. Inclusive, essa semana eu dando conselho pro meu filho, eu falei, eu vou parar de falar que é melhor, né? Aí a Leila olhou para mim e falou assim, você fala algumas coisas que nem todo mundo está preparado, né?
Eu estava citando a raiz quadrada, ele perguntou o negócio da raiz quadrada, eu falei, pergunta para a tua professora aonde que você vai usar a raiz quadrada na sua vida, que aí eu vou, né? Então eu não conseguia, a minha cabeça não me deixava estudar daquele jeito, cara crachá, eu era complicado, falar a verdade, na escola, bem complicado, assim, não era um bom exemplo. Mas você era agressivo alguma coisa ou não? Eu acabava me tornando, né? Por exemplo, tem arrependimentos que eu tenho da minha mãe que eu lembro e falo para minhas filhas. Hoje eu respeito muito o professor e exijo que meus filhos respeitem os professores. Né? Em Campo Mourão, Joel, é interessante, tá? Em Curitiba não é assim. O valor que o professor tem em Campo Mourão é diferente em Curitiba. Aqui, quando você vai falar de um professor, existe, olha, ele é professor, sabe? Acho muito legal isso. Talvez quem não esteja habituado em outros lugares não entenda esse valor, mas Curitiba o professor era de qualquer jeito e não tinha esse prestígio que eu percebo que tem em Curitiba, né? Quando falo, aqui mora um professor, né? Existe uma certa... Será que é por causa do tamanho da cidade? Eu acho que talvez cultural, né? Acredito que essa transmissão de cultura, né? E aí eu falo da questão do professor, minha mãe foi minha professora por diversas vezes e eu era o primeiro a desrespeitá-la dentro de sala de aula, com agressões verbais, assim, sabe? Bem complicado, né? Eu não percebi aquilo, talvez, sabe? Mas vi minha mãe sair muitas vezes chorando da sala de aula por minha culpa, onde eu criava o bullying da situação. Então, bem complicado, assim, né? Que tipo de agressão que você... Agressão verbal. Tipo, professora, para de encher o saco, né? Professora era minha mãe, a maioria das vezes virava, jogava giz na professora, né? Esse tipo de situação que... a criançada e o jovem, né, tem costume, mas totalmente desnecessário ainda da minha mãe, então eu faltava com respeito com o professor, com a mãe, né, muito deselegante essa parte, mas minha mãe me perdoou, creio, tenho certeza disso, né, e aí decidimos que era melhor a gente parar de estudar, né, minha mãe aceitou, só que ela fez um compromisso comigo que era o seguinte, então você vai trabalhar, você vai preencher esse tempo, e eu gostava demais de trabalhar já desde pequeno, né? Minha mãe tinha uma outra distribuidora, revista Hermes, não sei se você chega a lembrar que eram os catálogos que vendia coisas, utensílios domésticos, essas coisas. Minha mãe era professora, diretora de uma escola e tinha uma empresa dessa. Nossa família sempre foi muito empreendedora, assim, né? Minha mãe, eu acho que minha maior inspiração no empreendedorismo é minha mãe, que ela era capaz de dar aula 3 turnos por dia, de manhã, de tarde e de noite, né? Quando ela chegava à noite, ela fazia sobremesa e sanduíche natural para vender no outro dia na sala do professor. Tá? E você percebia que não era por necessidade, por vocação de empreender e por trazer resultado. E isso ela empurrava meu pai também. Então ela movimentava a nossa casa nessa questão de fazer as coisas acontecer, sabe? E interessante que minha casa sempre teve muito problema financeiro, assim. Né? Com todo esse que eu estou te falando, com esse nível de trabalho... Cara, cortava a luz de casa, cortava a água, sabe? Era um negócio estranho, assim, sabe? Um negócio bem estranho. E aí, voltando ao assunto, até pra gente entender um pouco o contexto, abri com meu irmão uma empresa de manutenção de computadores, né? Limitados a gente a ser um usuário, mas para aquela época a gente já era avançado, que nem todo mundo tinha computador. Eu não sei, de que ano que você é, Joel? 87. Então eu sou de 82. Então, por exemplo, eu não sei se você chegou a pegar essa época, mas você comprava computador financiado em 36 vezes pelo banco. Não peguei. Um computador era um preço de um carro, então era caríssimo o computador. Então nem todo mundo tinha. Então a gente limitado a um usuário, talvez num nível mais avançado. O que era avançado? Sabia instalar o Windows, Excel, Word, esses detalhes. A gente meteu a cara e falou, vamos embora. Só que a gente tinha um cara que era fera. Pseudo-fera, a gente achava que ele era fera. Sim. E aí eu falei, bom, eu sou bom em negociação. A pizzaria, o grande volume ou é na hora do almoço, que era dentro do shopping, ou à noite. Então esse tempo vago, eu vou agendar os atendimentos. Então eu chegava para fazer o atendimento na casa das pessoas. Primeiro, com a minha pouca idade, passava pouca credibilidade. Eu vivia falando com meu irmão na volta desses clientes, eu falava, eu não vejo a hora de ficar velho, eu preciso ficar mais velho. Né? E porque isso a gente sentia na pele, né? Pô, mas vocês vão levar meu computador? O computador era o preço de um carro, daqui a pouco chega 2 moleques, é vocês mesmo? Aí a gente, não, nós temos uma base, onde nós temos lá uma mesa técnica, onde tem alguns técnicos, a gente só faz a preparação, e era tudo a gente, né? Só que a gente percebeu que dessa maneira gerava uma credibilidade um pouco maior. E a gente não sabia arrumar os computadores, na verdade era essa.
né? Então a gente pegava esse computador, colocava embaixo do braço durante o dia, e o combinado é que era esse amigo nosso, que ele iria toda noite lá na nossa unidade, faria as manutenções em 1 ou 2 dias e voltaria. Só que esse cara, assim como nós também, um pouco mais velho, nós devíamos estar ali na casa de 15, 17, entre meu irmão, esse camarada já tinha uns 20, 22 anos. Zero de juízo e de compromisso. E aí, por muitas vezes, esse computador ficou dias esperando esse cara e o cliente nos cobrando. E eu falei pro meu irmão, cara, agora nós vamos ter que aprender a mexer com isso aí. E vou falar, Joel, o Israel até, que é baixista da nossa igreja, não sei se você lembra dele, que trabalha comigo na consultora, ele foi meu funcionário dessa época e nós se tornamos muito bom nisso. A gente virou referência em Curitiba na questão de computador, manutenção, rede, a gente dominou, porque a gente falou, nós vamos se tornar bom. E assim aconteceu. E beleza, nós estamos com a pizzaria, estamos com o computador, né? E estamos trabalhando. Beleza, comecei a trabalhar e acabei atendendo algumas pessoas interessantes, aprendendo muito com as pessoas, com o meu cliente. Até certa vez que fui atender um cidadão chamado Paulo, e esse Paulo ele tinha uma empresa de fliperama em Curitiba, uma grande empresa de fliperama chamada PlayUp, era a maior rede de salas de entretenimento e jogos, nos maiores shoppings, no centro da cidade. E acabei fazendo uma manutenção na casa dele, no computador dele, pessoal. E um dia ele falou, cara, você entende um pouco de fliperama? Opa, entendo tudo. O que você tem no fliperama? Falou, cara, o fliperama você sabe que é um computador dentro, né? Eu falei, imagino, porque eu nunca tinha visto um fliperama por dentro. Ele falou, nada mais é do que um computador. E a gente precisa muito de manutenção e muitas vezes a gente tem dificuldade de arrumação. Não quer atender a nossa empresa? Eu falei, vamos atender. Onde é que é? Ah, vai em tal endereço. Joel, a hora que eu cheguei nesse lugar que ele mandou eu ir, era um barracão com milhares de máquinas de fliperama, mas muitas máquinas. E eu olhei e falei pro cara que veio me atender, que era funcionário dele, eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, aqui é o seguinte, as máquinas que dão defeito a gente traz para cá, já tem máquinas novas esperando que a gente manda para a unidade, e as máquinas que não tem mais tanta rotatividade, a gente deixa no canto e vai transformando ela na manutenção das demais. Então eu olhei num canto assim, tinha um monte de Mortal Kombat, um monte de Street Fighter na época, não sei se você lembra assim dos jogos, mas tinha um jogo que chamava Daytona USA, que era um carrinho, era a sensação, largada no canto. Eu falei, mas e essas máquinas? Ele falou, essas máquinas são máquinas que já não tem mais tanta rotatividade, então a gente deixa lá no canto. E aí quando a manutenção, a gente precisa de uma placa, alguma coisa, a gente tira dessa e põe naquela. Mas com os gabinetes, tudo, eu fiquei olhando aquilo, arrumei as máquinas que ele queria. Quando terminei, eu falei para esse Paulo, seu Paulo, posso fazer uma proposta para o senhor? Ele falou, pode. Eu venho aqui, arrumo todas essas máquinas que estão com defeito. Lá no shopping onde eu tenho em Santa Felicidade, não tem fliperama e a gente monta uma loja de fliperama lá. E o que der, a gente faz meio a meio. Ele falou, o que você quiser escolher, você pode escolher. Cara, nós se fincamos lá nesse lugar e começamos a fazer as manutenções e separamos 20 máquinas boas. E aí eu tive uma terceira empresa dentro desse shopping em 15 anos, que era fliperama. E esse era bacana, né? Porque era tudo com ficha, então eu precisava ter um funcionário no caixa, o resto a coisa funcionava, né? Eu falei, esse é o canal, vamos trabalhar nessa maneira. E assim foi acontecendo. Me envolvi demais com o computador, né? Então a minha vida por um bom tempo foi tecnologia e computador. Acabei virando representante das maiores marcas daquele momento, Compaq, HP, Lenovo, que na época era IBM, e aí começou a chegar os notebooks. E aí, se o computador era caro, esse então era impossível, né? O computador, o notebook, aí nós já estamos falando no ano 2000, talvez, 2001, um notebook médio padrão era, eu lembro a gente comprou um Corsa 0 km, um Corsa Wind, em 98, dava para comprar um notebook que eu tinha, o mesmo computador. Então, o dinheiro de hoje, um carro popular, 50 mil reais. Sim, né, comparando com o poder de compra. E aí eu falei, isso aí é bom porque existe valor agregado e aí nós vamos, então, entrar nessa área. Abri algumas lojas especializadas em notebook, aí entra o Israel. O Israel era um frentista de posto em Curitiba, vindo de São Paulo, né? Então você falou que não conhece muito Curitiba, mas Curitiba ele tem o seu jeito peculiar de ser e o povo peculiar, né? Um povo que não é de fácil amizade,
mas quando se torna amigo, é amigo verdadeiro. Então o curitibano é na dele, né? E o Israel era o cara que gritava, pô, fulano. E eu falei pro cara no posto, que a gente frequentava o posto, abastecido direto, eu falei, mas quem é esse louco aí, cara? Entrou na loja aí, o cara esse não é de Curitiba. O cara é louco. Falei, gritando, ele falou, paulista. Falei, bom, paulista também sou, vou lá conversar com ele. Começamos a conversar, viramos amigos, né? E ele era vendedor na loja de conveniência do posto. E eu falei, Israel, depois de algum tempo já conhecendo, falei, cara, você é um cara que tem potencial, você não quer trabalhar com a gente? Cara, eu não entendo nada de computador. Eu falei, mas vai aprender. Aí ele começou a trabalhar no nosso departamento técnico, manutenção, para ele entender o que era o computador. Muito bom, também é mais ou menos que nem eu, quando eu pego o negócio para fazer, ele se torna especialista, ficou especialista naquilo. Falei, nós vamos precisar de um gerente de uma loja nova, abrimos uma loja no centro de Curitiba aí para notebooks. Então começamos a desenvolver, tivemos algumas lojas de computador, né? Até que certo dia, nessa loja onde o Israel... E tudo isso você chegou a ter um suporte dos seus pais ou não? Veja bem, interessante essa pergunta, tá? Então minha mãe tinha as questões dela de ser uma empreendedora nata, mas limitada naquele mundo dela. Hoje, até hoje, no dia de hoje, eu fiz uma ligação para um amigo nosso que é um dos diretores da Fundação Getúlio Vargas e eu falava sobre isso e aí vou voltar um pouquinho aqui então. Então o que acontece? Limitada naquela questão. Meu pai, um excelente vendedor, mas que por um período da vida dele, algum momento, ele ficou muito desacreditado. Então meu pai era aquele que falava assim, cara, se você não tem dinheiro, você nunca vai ser rico. Só tem rico nascendo rico, casando com rico, ganhando na loteria. Pai, compra isso. Comprar isso? Nós não temos dinheiro para comprar isso. Não, isso é para quem tem dinheiro. Então ele se transformou nesse cara que as coisas com ele não aconteciam, não dava certo. Graças a Deus depois ele veio melhorando. Só que você vê, meu pai é um excelente vendedor, uma das pessoas que eu me inspiro como venda. Ele finalizou a carreira dele sendo jardineiro de um condomínio, se limitando naquela situação. Hoje, graças a Deus, tem uma aposentadoria boa dele, da minha mãe, vivem bem em Curitiba, mas parou de produzir 15 anos antes de se aposentar, não gerava produtividade. Então, que incentivo que eu vou ter do pai e da mãe, Pouco, porque também não tinha muito a oferecer. E falo isso para os meus filhos, Falei esses dias para o meu filho adolescente, falei, filho, o pai dá tanta entrevista, o pai dá tanta informação, sou convidado por diversas entidades estudantis para falar um pouco do meu case, beleza? De como é ser empreendedor, o quanto você tem que acreditar, e eu não consigo passar isso para o meu filho dentro de casa. Então, você tem que prestar mais atenção no que o pai fala, nas coisas que o pai fala, porque pessoas estão pagando para o pai para receber esse conteúdo. E você tem a possibilidade de receber de graça e está aqui tendo oportunidade dentro de uma empresa como a nossa, que tem capacidade de crescer e vendo o mundo girar. Então, o que eu vou falar? Meu pai e minha mãe, na medida do possível, o máximo podia falar, filho, acho que vai nessa. Era assim que eu recebia. Financeiramente, então, não teve nenhuma ajuda? Pelo contrário, eu comecei com 17 anos, que aí eu falei que cortava a luz da minha casa e água várias vezes, muitas vezes mesmo. E a gente morava num condomínio fechado em Santa Felicidade, então isso, era moralmente assim, era chato, sabe? E aí eu lembro que um dia eu sentei no banheiro de casa e falei assim, a partir de hoje, nunca mais vai cortar água nem luz da minha casa. Nunca mais. E falei pra minha mãe, que era quem mais tinha a direção da casa. Falei, mãe, a partir de hoje eu pago a luz e a água dessa casa e nós nunca mais vamos cortar. Ela falou, não, filho, a gente vai melhorando. Falei, não, a partir de hoje. E meu irmão, como eu falei, sempre foi muito melhor na questão de organização e de estudo. Então logo cedo ele começou a fazer faculdade de arquitetura. Eu não sei quanto é hoje, mas eu acredito que seja em torno de uns 3 a 5 mil reais o valor de um curso de faculdade de arquitetura. Então, tudo que ele ganhava no estágio era malemar para pagar parte do FIES, porque ele conseguiu o financiamento. Tinha uma motinho velha e ia com aquela moto para a escola, para a faculdade, na Tuiuti, em Curitiba, que é uma faculdade bom nível, Unicentro, que é a Universidade Positiva e a Tuiuti são as melhores, E
mas ele correndo atrás. E aí eu por um... Vou fazer uma pergunta. Vocês moravam num condomínio fechado, então Isso. Moravam bem. Num local Sempre bom. moramos bem, nunca passamos fome. Se eu for amanhã, depois se eu for fazer uma biografia, essa parte eu não vou conseguir valorizar no livro. Né? Tem gente que adora falar que passou fome. E esse motivo de cortar a luz era realmente por falta de dinheiro ou por falta de organização? Organização. O que eu vejo dentro da minha casa sempre aconteceu isso. Né? Então, meu pai comprava um apartamento, não conseguia pagar a parcela do apartamento, perdia o apartamento. Comprava um carro, não conseguia pagar a parcela do carro, perdia o carro. Né? Então, depois, aí até entrando na lógica, eu vou falar isso hoje, pela experiência que eu tenho com a questão da própria conversão, com essas coisas, eu vejo que existia um devorador mesmo ali e que os propósitos eram, sem eles perceberem. Tá? Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito do bem, sabe? Nessa época você não conhecia Cristo ainda. Então, meu avô, ele era evangélico, da Igreja Assembleia de Deus, e se eu não estiver enganado, eu acho que sim, e ele se decepcionou com a igreja, assim como muita gente se decepciona. A gente até esses dias conversava sobre essa questão, e aí de um dia para o outro ele saiu da igreja, e minha mãe então teve muito essa base do evangelho, assim, né? E só que aí eu não sei como, nunca perguntei. No meio de tudo isso aí eles viraram espíritas, né? Minha mãe, meus tios, e eu vivi essa questão da cultura espírita aí dentro de casa, né? Que não tem nada a ver com aquilo que fala, bruxaria, né? Só que não segue de fato o princípio, então eles seguem algumas culturas que a gente vê que está errada, que não tem nada a ver, né? Mas sempre foram pessoas muito boas, assim, sabe? Meu pai, minha mãe, o que podia mais se perceber que existia ali uma falta de organização, não conseguiam gerenciar os seus recursos. Interessante, Joel, essa questão, porque não gastavam com nada, cara. Não gastavam com nada, né? Não fala assim, gasta porque gasta errado, compra coisas de bem de consumo cara, roupa, viagem. Não gastava com nada e não conseguia pagar as contas, né? Deixa eu te fazer uma interessante pergunta. Essa pergunta tua, porque nos faz remeter e lembrar, assim, desse fato. Sim, né? Você comentou que a sua mãe, ela tinha 3 períodos, né, como professora, e aí fazia à noite, a hora que chegava a sobremesa e lanche natural para vender, e tinha mais a revista, né? Que era produtos também. Foi períodos um pouco diferentes, mas é basicamente isso aí. E você como criança, você não sentia falta ali da presença da sua mãe? Não. Minha mãe, por exemplo, vou citar situações que eu falo lá em casa, né? Minha mãe chegava à noite, aí não me lembro quem fazia o almoço, mas creio que ela estava ali, ela era muito presente, assim, sabe, João? E aí ela esquentava aquele arroz com feijão, com farofa, fritava um ovo, a gente tinha um balcão, sentava todo mundo em cima do balcão mais alto e comia ali, né? Então, interessante que minha mãe tinha todos esses horários preenchidos, mas ela sempre estava muito presente. Bacana, sempre foi muito parceira mesmo, né? E seu pai também? Meu pai também. Meu pai, paizão até hoje. Se eu ligar agora para ele e falar, minha mãe faleceu faz uns 10 anos. Sentimentos. E meu pai, se eu ligar hoje para ele e falar, pai, eu preciso que você venha para cá porque eu tenho que trocar o pneu do carro e não consegui. Ele vai falar, amanhã de manhã eu tô aí, e tanto para mim quanto para os outros irmãos, né? Então ele é bem parceiro, amigão nosso. E só que hoje ele não tem atividade assim profissional. Tá aposentado. Decidiu que ia aposentar e tá de boa. Tá certo. Né? Mas então, voltando àquela situação, nós abrimos o fliperama ali e, ficamos com essas empresas tudo rodando. E aí quando a gente não tem esse aprendizado, né? Porque o brasileiro, eu vejo assim, depois eu me inteirei muito na questão do empreendedorismo. Hoje eu sou uma pessoa que eu estudo muito essa questão, né? Bacana. O brasileiro ele não é educado tanto na escola quanto em casa para ser um empreendedor, né? Hoje já se mudou muito, mas o sinônimo de um cara bem sucedido é um cara formado. A primeira coisa que o cara pergunta, você é formado em quê? Até hoje eu tenho essa situação dentro da construtora, né? Então às vezes eu vou fazer uma reunião um nível superior do banco, por exemplo, sobre algum assunto. Qual que é a sua formação? Como se aquilo fosse uma credencial para me dar acesso a falar sobre o assunto, né?
E isso é cultural, né? Então isso vem ali da escola. E o que a escola ensina? Raiz quadrada de 9. Foi onde eu estava falando com a minha filha. A gente tem que ter um pouco de cautela, que às vezes as crianças vão atender, vão assistir e vão tirar essa parte e vai falar, olha, o que eu vou? E é fato. Então você aprende raiz quadrada do 9. Nos Estados Unidos também aprende, no Canadá também aprende, na Nova Zelândia também aprende, só que ela tem aula sobre gestão financeira, sobre como multiplicar e investir os seus recursos, e nós não temos isso, né? Principalmente a classe baixa renda, que era o meu caso, né? Então, como que se aprende isso aí, Joel? Tentativa e erro. Assim como eu quando eu ia fazer manutenção no computador, como que eu sabia que a placa de vídeo tinha queimado? Eu tiro uma boa e ponho uma nova. Não funcionou, então não é placa de vídeo, volta de vídeo e tira a memória agora. Tentativa e erro, né? E assim também foi no empreendedorismo. Nós começamos ali e aí, putz, um monte de coisa errada e crescendo, então, né, fomos evoluindo. Nisso eu acabei virando o dealer de algumas marcas importantes da área da tecnologia, Compaq, HP e diversas marcas. E aí nós sofremos um assalto nessa loja que o Israel era gerente. Os caras armaram uma situação, foram de manhã, não tinha ninguém na loja, eu estava sozinho, a maioria dos estoques ficava nessa loja. E ali eu achei que ia morrer aquele dia, porque eu estava sozinho, os caras estavam sem máscara, e aí até um falou, mata ele, mata que a gente já resolve. Aí o cara falou, não, o cara é gente boa, atendeu bem a gente aqui, e ficou aquela discussão, mata, não mata. E aí ele não sabia que eu era dono da empresa, eu me passei por funcionário aqui naquele momento, falei, cara, o que você precisar levar aí, pode levar. Tem seguro, pode, o patrão nem vai esquentar, eu posso te ajudar tudo aí. E aí o cara falou, ó, não vou matar você, mas quando você menos falar pra polícia melhor, aí trancou no banheiro, nisso Israel chegou, eu estava um pouco mais cedo na empresa, e aí eu decidi que ia fechar, falei, cara, eu não quero mais isso aqui, entrei com uma síndrome de pânico, né, perdi a vontade do negócio. E o Israel falou, cara, a nossa empresa é produtiva, a nossa empresa dá renda. Não precisei tomar medicação, mas eu sofri bastante tempo, uns 4 anos, síndrome de pânico, e quem teve sabe como que funciona. Se eu estou nesse ambiente, eu acho que ele vai desmoronar, você tem que sair dele aqui rápido, né? E até por falta de, sei lá, de informação, poderia ter procurado um médico, mas vinha, daqui a pouco parava, falei, acho que agora findou. E aí fechamos essa empresa. Quando eu fechei essa empresa de computador, eu tinha um time bom. E até hoje mesmo postei um conteúdo que era isso, que a gente não monta uma grande empresa, a gente monta um grande time, que esse time forma uma empresa. Eu tinha um time bom. E essas pessoas, quando a gente fechou, pum, foi tudo embora, né? E eu fiquei mais chateado com esse time, né, ter perdido do que a gente ter fechado o negócio. Isso você tinha o quê? 21 Uns 22 anos. Uns 22 anos. E aí meu pai vendeu uma propriedade que ele tinha em Santo André, uma casa. E meu pai, péssimo com como administrar recursos, essas coisas, né? E eu já tocava a minha casa, administrava os recursos da minha casa, nunca mais cortou luz, nunca mais cortou nada. Então eu acabei virando uma referência dentro da minha casa, entre meu pai e minha mãe principalmente, meu irmão muito pouco, porque tinha as atividades dele, e minha irmã era mais nova, mas eu fiquei uma referência de o que fazer em tudo. Como que a gente faria isso? Eu faria assim, assim, assado. Você se tornou a base ali da casa. Não com a ideia de ser o cara, assim, não. Meu, vocês vão errar, faz assim. Aí meu pai vendeu essa casa e falou, e daí, nós vamos fazer o que com esse dinheiro? Falei, pai, eu acho que comprar e vender alguma coisa, e eu defendo essa tese. Nessa reunião que eu tive com meu filho esses dias, eu falei, filho, compra e vende. Se eu comprar e vender esse microfone, eu sei que no AliExpress eu vou pagar X e vou vender em Camporão por outro X. Então, comprar e vender é uma maneira de você gerar recursos quando você tem pouco dinheiro. Falei, pai, eu acho que a gente tem que comprar e vender o quê? E aí estava na moda da questão dos carros, né? Comprar e vender carro, leilão. E aí eu montei um estudo de carro de leilão. E 30 dias fiquei bom em comprar carro de leilão. E eu vou falar, cara, é umas coisas assim que só por Deus. Aí começamos a comprar o carro de leilão e meu pai se empolgou. E na frente da casa do meu pai, que é em Santa Felicidade, tinha uma loja de carro, né? E aí ele pegou, esse dono dessa loja estava ampliando para uma loja maior e falou, Guilherme, você não quer comprar a minha loja? Eu tinha acabado de vir de uma operação
onde eu tinha um monte de funcionário, um monte de passivo, um monte de aluguel, e eu não queria mais isso. Falei, vamos comprar e vender, né? Então eu não quero. Falei, não, eu não quero. Eu vou esperar um pouco, ver como que é o mercado, entender. Beleza. Falei com ele de manhã, à tarde, meu pai me liga e fala, você não sabe da última, da maior? Falei, o quê? Comprei a loja do fulano aqui atrás. E eu falei, pai, não faz isso, pai. Não, já comprei. Falei, nós não vamos comprar. Já dei a palavra e está comprado. O dinheiro era dele, né? Falei, pai, errado. Nós vamos mobilizar um recurso numa loja, a gente podia fazer estoque, deixa o cara trabalhar, dar uma participação daquilo, não precisamos ter funcionário, passivo, nada. Ah, já comprei agora. Eu não vou lá queimar minha cara e falar que eu tava brincando. Falei, tá, então sobrou pra mim, né? Aí compramos essa loja, meu pai não voltou atrás, na palavra dele, brigamos um monte, mas ele já tinha dado a palavra, né? E aí começamos nessa loja. Começamos nessa loja a trabalhar de carro, meu pai com pouquíssimo recurso, né? Então nós tínhamos uma loja com uma capacidade de uns 30 carros aproximadamente dentro dessa loja, então era uma loja média. E nós tínhamos dinheiro para ter 4 carros nossos. Nossa. O restante, tudo ou consignado ou de terceiro. E aí eu vou falar, se a gente tivesse ficado com os 4 carros sem uma loja, seria um ótimo negócio. Agora, eu tendo uma loja, um custo operacional, funcionário, 4 carros, o lucro que ele me dava, não pagava o custo passivo, o custo da operação. Mas, loucura, e corremos atrás, vamos trabalhar, e faz isso, faz aquilo, e vende aqui. E aí eu sempre fui meio bom assim para negócio, pega aqui, faz ali. Aí o fator sorte, né? Putz, que sorte você levou, né? No negócio, e começamos a trabalhar e seguimos e bem. E era só você e seu pai? Eu, meu pai, e aí eu tenho uma irmã mais nova, a Luciana. Ela é muito parecida, assim, tanto comigo, assim, de jeito, quanto de fisionomia, né? E aí ela sempre foi boa, assim, nas empresas que ela trabalhava, já tinha trabalhado em boas empresas, nós precisávamos de alguém de administrativo. E aí puxamos ela junto no barco, mas, cara, era uma confusão, cara. Briga e discussão, cada um com um ponto de vista, né, cara? É tenso, tenso. E aí o que eu fiz com meu pai? Eu falei, vamos fazer o seguinte, ó. Eu entro nesse negócio, beleza? Só que nós vamos ser sócios 50-50. Você como investidor e eu cuidando da operação. Eu vou cuidar, eu vou fazer a tomada de decisão, eu faço. E era aí que gerava conflito, porque meu pai aceitava e nem estava presente no negócio. Mas a minha irmã estava ali representando 50% dele. Cara, era uma loucura. Uma loucura. E aí fomos, né? Deu certo. Conseguimos ali fazer mágica com esses 4 carros, e virou 8, virou 10, virou 30. E daqui a pouco abrimos uma segunda loja, essa já com capacidade para 180 carros. Desses 180, nosso talvez 30 carros, 180 a gente tinha muito crédito, então comprava muito com crédito, tinha muito crédito em banco, né? E tinha um programa de TV em Curitiba de Como carro. Como era o nome da loja? Autoclasse Veículos. E aí quando começou essa situação, nós tínhamos esse programa, fazia esses eventos, né? Fim de semana era muito forte, feirão, era uma loucura. Daqui a pouco chega 2008 e eu sei que você trabalhou no ramo de carro, quando que você entrou? 2008. 2008. Foi naquela época, não sei se você lembra, que o financiamento ele tinha 72 vezes, ele caiu para 36 vezes. E a gente fazia com 72 vezes com 0 de entrada, a partir daquele momento era com 40% de entrada. E para você entender um pouco, e aqueles que estão nos acompanhando que tiver um pouco mais de conhecimento, a gente comprava muito carro de locadora, tá? E muito carro de repasse de concessionária. Então, o que é o repasse? Aquele carro que na qualidade para a concessionária não serve, porque N questões, quilometragem, várias situações, e o preço é muito mais baixo. E aí a gente pegava o quê? A gente pegava o carro por 10 mil e vendia por 10, porque eu usava a taxa de retorno 12, que dava 16%, e ninguém entendia o que estava acontecendo. Tinha um feirão em Curitiba, que era o feirão do Tarumã, lá do estádio do Paraná. Eu ia no sábado de manhã, eu comprava entre sábado e domingo 10, 12 carros lá, e o cara viu o carro dele, tinha ido para nossa loja, tinha sido lavado, preparado, e eu vendia às vezes 100, 200 reais mais barato que eu tinha comprado. Aí o cara falava, esses caras fazem lavagem de dinheiro. Mas dava mais lucro, o retorno que o banco passava, do que se eu tivesse com um carro, né? Então eu tinha um giro muito alto. A gente tinha 180 vagas dentro desculpa, 90 vagas dentro do pátio
e a gente vendia uma faixa de 100 a 120 carros por mês. A gente dobrava o nosso estoque. Você se preocupava com o retorno e não com a venda do retorno, e se tivesse margenzinha menor, beleza. Chega 2008 e fala, ó, pessoal, a gente estava brincando, a partir de hoje não se faz mais 72, é só 36, o retorno cai de 14, o retorno era 14, velho. Não sei se você chegou a pegar. Quando eu comecei era 18. Então, lá a gente trabalhava operacional com 14. Ele caiu para 3, retorno 3, né? E aí simplesmente o nosso negócio se desmanchou porque não fazia nenhum sentido mais. Nossa fonte de compra não precisava ser boa. A gente precisava comprar o carro e vender porque a gente vendia financiamento, né? E agora a gente com um pátio gigantesco, de TV eu gastava por mês entre 70 e 80 mil reais de TV por mês. Então era uma operação muito cara. Mas a sua condição financeira nesse momento já era totalmente diferente, boa. Então. Era uma condição financeira boa, tranquilo. Bem. Eu casei com a Leila nessa fase aí. Nessa época. Nessa fase onde a gente estava numa ascendente de crescimento ali, e aí, beleza. Daqui a pouco, pum, acabou essa situação. Falei, cara, agora a coisa ficou feia, né? 2008. Nessa questão de venda de carro, tinha muita mentira? Demais. Foi um dos fatores que me fez somar. Um dia eu falei pra Leila, eu conto mentira o dia inteiro. Eu minto pra comprar o carro. Ligo o carro, barulhinho é esse, não tinha barulho nenhum. Ó, esse motor acho que vai fundir a parte de cima para desvalorizar o carro do cara. Mentia para vender para o cliente, que aquele mesmo barulho já não existia mais. Que barulho? Não é barulho, isso aqui é uma latinha que tá pegando. Mesmo que eu falei que era o problema, já não era mais. Depois eu mentia para o banco, que a ficha do cara era boa e era péssima. Depois o operador mentia para o banco, criava um documento falso para poder comprovar a renda do cara. Depois o banco mentia para o cliente, porque tinha um monte de taxa e ele falava que não tinha. Então era um universo de mentiras. Era o dia inteiro mentindo? Dia inteiro mentira. E você se de sentia segunda bem? a segunda. Péssimo. O resultado daquilo era péssimo, né? E aí um dia eu falei pra Leila, olha, eu não aguento isso aí, tá? Eu não aguento essa conversarada e vendedor mentindo e tudo, um mundo de mentiras. Eu espero que tenha mudado isso no ramo de carro. Eu, graças a Deus, faz muito tempo que eu não mexo, mas era péssimo. E aí veio essa situação de 2008, e quanto maior o cara nessa época, maior foi o baque, maior ele sentiu, né? E a gente quase quebrou. Passou raspando. E aí assim a gente passou 2008, final de 2008, 2009 melhorando, 2009 para 10 começou a ficar bom, 2011 cai as torres gêmeas e o mercado faz a mesma coisa financeira, os maiores bancos estavam nessa operação, mesma coisa. E eu falei pro meu pai, meu pai e meu sócio, 50%, falei pro meu pai, se a gente parar hoje, a gente sai com um pouco de dinheiro. Vamos parar. Não, nossa empresa é tradicional, tem muitos anos, não é qualquer coisinha que vai derrubar a gente. Falei, pai, a gente já vem balançando, os números não mostram que... Por que acontece, Joel? Eu trabalhava de segunda a segunda. Naquela época em Curitiba, os feirões aconteciam todo fim de semana, sábado e domingo. Então era o melhor dia para venda. Enquanto a equipe estava vendendo, eu estava em outros feirões comprando. E eu comprava sábado, domingo, segunda e terça, eu comprava carro. Quarta, quinta e sexta eu preparava os carros. Sexta eu filmava para a TV, então eu trabalhava todos os dias da semana. E vendo os números baixar e os resultados péssimos, eu falei, pai, eu não aguento mais. E eu sabia que eu não podia sair do negócio e meu pai e minha irmã sozinhos, não que eu conseguiria tocar, não, é que a soma da capacidade dela com a dele fazia a gente fazer acontecer. Qualquer um que saísse, né, e eu estava na linha de frente de tudo. E meu pai, não vou parar. Falei, pai, se a gente parar agora, a gente paga todas as nossas contas, sobra um pouco. Não, vamos continuar. Passou mais um período, falei, pai, se a gente parar hoje, a gente paga as contas, pai. Não, vamos tocar, pai, se a gente parar hoje, a gente paga as pessoas físicas, a gente fica devendo pro banco, pai. Não, e foi até o dia que acontece com a maioria das empresas brasileiras, né? E aí eu gosto de usar bastante a referência, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos, centenária, se ela aparecer 6 meses com os números negativos, o conselho se reúne a título de fechar essa empresa. Aconteceu com a Ford aqui. Beleza? No Brasil não. No Brasil o cara segura o tradicionalismo, a cultura, o familiar, enquanto ele não quebrar tudo e sair devendo, ele não para, ele não sai da empresa. E assim aconteceu. Falei, pai, a partir de segunda-feira eu não venho mais, né? Era um final de mês. Falei, eu não vou mais vir trabalhar. Se o senhor quiser tocar, toca. Não, mas sem você eu não consigo. Falei, então
E eu tinha um programa de TV, os funcionários estavam acompanhando aquele cenário, mas não estava muito. E no último programa eu fiz uma despedida e falei, galera, esse é o último programa na nossa empresa. Você que tem documento a retirar, nós vamos deixar um plantão de atendimento para isso, mas a Vaz de Melo são os últimos carros, a Vaz de Melo não, a Autoclasse são os últimos carros que a gente vai vender, e a gente parou. Quando desligou as câmeras, devia ser uns 10, estava todo mundo chorando dentro da empresa. Não, cara, fica lá. Eu falei, cara, eu não aguento mais. E interessante, porque no micro ela dava resultado, mas o macro que matava ela. Então o vendedor falava, mas a gente comprou esse carro por 20, vendeu por 26, deu 6 mil. Eu falei, então, mas a nossa operação é 80, eu preciso vender 20 desses, a gente vendeu 10 só. Então eles não conseguiam ver que a empresa estava com déficit financeiro, né? E aí fechamos essa empresa. E aí vou falar para você, Gel, aí foi baque, né? Porque nós tínhamos uma certa credibilidade. Você já tinha algum filho já? Quando eu casei com a Leila, já tinha o Miguel. O Miguel é filho da Leila, né? No qual eu peguei muito pequenininho e peguei no pacote família. Falei, vem junto no pacote, e aí virou meu filho. Então já tinha o Miguel com uns 4, 5 anos e a Fefe, a minha do meio, que hoje tem 10 anos, ela era pequenininha. E aí Mas e como que foi essa decisão tua de parar tendo os filhos? Joel, eu vou falar uma coisa assim, eu acredito muito na minha capacidade. Então o meu medo de parar não era o que aconteceria comigo. Porque eu sabia que em questão de dias eu já tinha reposição dentro do mercado. Né? Mas eu tinha pessoas que estavam em volta ali, que tinham uma boa rentabilidade, que tinham uma boa posição, que não estavam ali por ter isso nato, mas por ter investido na empresa. Né? Era uma empresa de 10 anos. Eu tinha cara que começou lá como lavador, fazia 8 anos que estava trabalhando com a gente e era gerente de vendas. Esse cara ganhava 10, 12 mil reais por mês. Ele se tornou bom naquilo ali, mas ele cresceu, aquele era o patrimônio dele, né? E eu sempre pensei muito nisso, falei, o que nós vamos fazer com fulano, com ciclano? E fiz errado, porque eu devia ter terminado antes esse negócio. Porque o que aconteceu, ele terminou do mesmo jeito. E aí que eu falo que foi pesado, porque para quem está escutando esse bate-papo aqui e já passou por uma falência, sabe o que eu estou falando. Você vira a pior pessoa, né? Então, eu era amigo de todos os funcionários. Depois daquele dia, o seguinte, você vai acertar o meu aí que eu tenho 8 anos, porque senão, cara, mas nós não temos, não, o problema é teu, eu trabalhei aqui. Fornecedor que nos forneceu há 10 anos, borracheiro, eu tenho um mecânico, meu amigo até hoje, talvez possa ser que ele assista esse programa, e ele um dia falou agora, recentemente, 1 ano e meio que eu fui, ele falou, cara, tudo que eu fiz no período que eu trabalhei com vocês foi recurso que veio da empresa de vocês. Eu tenho gratidão por vocês. Eu vim para pedir perdão para você porque o que aconteceu? No final, a gente ficou devendo para esse cara. E aí todo mundo ficou louco. Vocês ficaram com muitas dívidas? Pessoas físicas nós conseguimos liquidar todos. Tá? Mas o banco parceiro nosso, que era nosso banco parceiro, a gente ficou com uns 2 milhões de dívida. A gente quitou recentemente essa dívida já em Campo Mourão. Mas ficou um baque bem grande, só que o banco conhecia a gente, o gerente do banco conhecia, né? Tanto é que, para quem já trabalhou em banco sabe, tem algumas operações que elas são feitas com aval de um comitê. Né? E aí eu lembro quando a gente estava para fechar, a gente tinha um monte de recurso tomado desse banco, e eu fui até a agência e falei, nós não vamos conseguir pagar todo mundo com o que ficou de estoque. Eu preciso saber o que foi comitado aí com vocês, o que pode gerar a demissão de vocês, porque esse nem que eu tenha que vender qualquer coisa nós vamos pagar. Aí ele me passou a relação, ele falou, cara, essa você tem que pagar porque essa me manda embora, essa tem que pagar, essa tem que pagar. A gente fez um catadão e fez o pagamento desses valores. Depois de um ano que eu já estava em Camorão, ele me ligou, esse gerente, e falou, Guilherme, antes nós não tivesse pago aquilo lá. Falei, por quê? Ele falou, porque o banco me mandou embora, não por sua causa, né, mas por uma causa semelhante, e pelo menos você poderia ter. Eu falei, não esquenta a cabeça, entendo a tua situação aí, mas para nós foi bom que ter feito o pagamento. Então, o que aconteceu? Isso gerou em mim uma grande tristeza, assim, sabe? Porque eu falei, cara,
Eu era amigo de todo mundo, eu gerava emprego para um monte de pessoas. Um fato que me lembra bem, né? Teve um operador de banco que ele começou a trabalhar num banco chamado, um banco bem pequeno, não vou falar o nome por questões éticas, mas um banco bem pequeno, mas o cara era diferenciado, né? E aí tudo aqueles carros que o banco número 1 nosso não queria fazer, esse cara falava, se você me der a chance eu vou trabalhar na ficha e vou aprovar essa ficha desse cara, esse carro, né? Muitas vezes, às vezes o carro não tinha perfil para o banco, e esse cara começou a ir bem. Como a gente tinha muita expressão nessa questão, por exemplo, tinha cruzeiro com o cantor Fábio Júnior, a gente já sabia que a gente já estava, porque nosso número fazia isso aí, então nós tínhamos boa relação. Eu peguei um diretor desse banco grande e falei, cara, é o seguinte, vou te apresentar um cara, tá? E eu quero que você contrate esse cara. Esse cara tá fazendo loucura num banco que não dá nada de ferramenta pro cara. Beleza, apresentei, o banco contratou. Ele ficou extremamente grato, ele falou, cara, beleza. Quando aconteceu essa situação, então eu tô entrando no restaurante e eu encontrei ele, né? E ele pegou eu pelo braço e falou, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Aí eu achei estranho, uma situação meio anormal, ele me pegou para dentro e Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, vem aqui para dentro que se alguém passar e ver eu conversando com você aqui, eu ganho justa causa no banco. Aí eu falei, mas como assim, cara? Ele falou, não, porque putz, a gente ficou com muita... O banco financiava e bastante cliente nosso, que é o tal do PDD, aumentou demais, entendeu? E o banco descredenciou a gente. Aí eu olhei pra cara dele e falei, cara, então você não precisa nem falar comigo, irmão. Fica tranquilo. Não era nem para você estar nesse banco. Se você está nesse banco é porque você sabe que fui eu que te indiquei, fui eu que falei de você, você conhece com quem você está falando, por isso está falando. Agora o mínimo que você tem que fazer para o teu superior é quando ele falar alguma coisa, você defender o teu parceiro que está aqui. Não, eu sei, mas fica difícil, sabe como que é banco, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Falei, então a partir de hoje faz um favor para mim, a hora que você me encontrar, você nem fale comigo. Né? E aí eu falava esses dias com um amigo nosso que quando você quebra, quando você passa isso, você fica chato, cara, e eu fiquei muito chato. Então o amigo vinha, vamos fazer um churrasco hoje, que não tinha nada a ver com isso, cara, não tenho dinheiro. Não, eu pago, que paga, cara. Preciso que ninguém pague pra mim, fica tranquilo, eu vou ficar aí. Aí eu, de novo, cara, vamos fazer um churrasco, não. Aí você entra naquela bad de, agora meus amigos sumiram, cadê meus amigos? Aí um dia eu falei isso, né? Aí ele falou, você quer que eu te fale por quê? Um amigo meu que era, de fato, meu amigo, ele falou, cara, você ficou o cara mais chato, insuportável. Tudo que você fala de problema financeiro. Então, as pessoas não querem ficar perto de um cara derrotado. Eu falei, cara, é pior que é verdade, né? E aí, beleza, nessa situação, quando a gente fechou essa empresa, a gente fez um compromisso, então, eu e meu pai. Vamos pagar tudo que a gente deve de fornecedor e pessoa física, e o máximo que a gente vai ficar em aberto são com bancos, e aí nós fazemos uma renegociação, né? E assim foi feito. E aí, o que sobrou pra gente de tudo isso? Um fundo de loja com 300 mil em carro. Que carro? Tipo Escort Zetec, Tempra. Era isso aí que sobrou. O Joel já fala até nossa, porque ele sabe o que eu tô falando. Era só o que ninguém queria. É o fundo de loja, que faz 3 anos que tá lá, que você pegou meio que por nada, entendeu? Deixa aí. E aí eu peguei e falei pra Leila, falei, pagamos as pessoas físicas, sobrou isso aí. Essas carniças aí, né? Que é a maneira que a gente chama, esses cacos. Beleza, o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Vamos devagar. Vamos analisar. Casa própria? Nada. Veja bem, muito empreendedor. Eu comprava um carro por 10 na quinta e vendia por 13, 14, 15, 16 no domingo. Por que eu vou mobilizar 1 milhão, 1,5 milhão para uma casa? Tá? Então a minha cabeça não me deixava aceitar essa situação. Depois eu aprendi, né? Ok, meu irmão já tinha se formado em arquitetura e ele muitas vezes incentivou, ele falou, cara, dá uma diversificada, tava no auge do cara investir em casa para vender, tira um pouco desse recurso. Eu falava, mas quanto que ganha? Uns 20, 25%. Eu falei, quanto tempo? 1 ano e meio. Eu falei, Lê, o nome dele é Leandro. Eu falei, Lê, eu compro um carro por 10 e vendo por 16, 3 dias depois, nada substitui isso aí. Então como que eu vou mobilizar? Ele falou, mas é uma opção de você ter uma renda paralela. Não, deixa quieto. Quando findou, quem que eu vou procurar? O bonitão, né?
Cheguei e falei, cara, assim, assim, assado. Ele falou, quanto você tem de dinheiro? Falei, ó, eu tenho uns 300 mil, mas eu ainda tenho que fazer isso transformar em dinheiro. Mas uns 300 mil eu consigo. Ele falou, ó, quer um conselho? Você não vai conseguir. Curitiba só um terreno é 180. 200. Teu recurso vai ficar baixo, pouco dinheiro. Então, eu não recomendo. Eu acho que você vai fazer besteira, porque o dia que era para você ter feito, você não fez. Você tinha o dinheiro. Agora... E aí deu mais uma mandada na cabeça, né? Beleza? E aí, aquele ditado, chutar cachorro morto é fácil, né? Mas precisava, né? Meu irmão, totalmente diferente de mim, assim, um cara bem centrado, assim, né? Aí eu falei, beleza, eu vim aqui pra ver, mas tudo bem. Fica tranquilo. Aí eu tava saindo, eu não lembro se era na casa ou no escritório dele, e ele falou, vou dar uma ideia pra você. Pega uma cidade pequena, tá? Nessa cidade pequena, normalmente os terrenos são mais baratos e a mão de obra também. Então talvez o teu dinheiro que não dê em Curitiba, talvez dê certo. Falei, ah, beleza. Mas escutei aquilo e falei, sai de Curitiba? Curitiba eu conhecia todo mundo em Curitiba. Uhum. Eu saía, sabe? Eu falei, não quero sair, eu gosto de Curitiba. E não tinha essa necessidade, né? Aí cheguei em casa, expliquei pra Leila, falei, eu acho que no mercado imobiliário não vai dar. E a cabeça já, porque o tal do mercado de carro é um câncer, né, cara? Eu já falei, já vou pegar esses 300, já compro um aqui, faço assim, né, cara? Eu já e a Leila falou, você não vai... Já volta o KM. Mas eu já tava, já liga pro cara do 50, custava 50 pra baixar o KM, você baixava o KM, não. Cansei de perguntar, já quanto você quer de KM? Me fale. É placar. Falei, placar pode ser de Paranaguá, cara. Você tem que ver que não placa, não é aquela conversa de vendedor que... Uma loucura. E você acha que isso pode ser um dos motivos que afundou a empresa? Sim, com certeza, né? Hoje com a base que a gente tem. E eu falo uma coisa, quando eu faço entrevista em diversas situações, né, desde para universitário, para programa de rádio, eu falo, tem coisas que eu falo, tá, que não é para me parecer crente. Beleza? Porque uma coisa é o cara se aproveitar, e aí existe muito, o cara só fez cagada lá, agora virou crente, é o cara top. Uhum. Né? Não, é fato. Você planta o que você colhe. Você colhe o que você planta. Você planta mentira, você colhe mentira. Você planta enganação, você colhe enganação. Isso é fato. É fato. É a lei do plantio e colheita. Né? Um amigo meu fala um negócio que eu falo, cara, boa essa aí, né? O plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. É obrigatória. Entendeu? E eu já vou contar o porquê que eu acredito nessa questão. Beleza, só que eu não sabia, eu não entendia exatamente o que era aquilo, tá? Porque ao mesmo tempo que eu falo, trabalhava na mentira, mas uma coisa eu vou te falar de coração, Gel, e quem me conhece sabe, porque caráter é um negócio que ou o cara tem ou não tem. Uhum. Eu nunca fiz isso a título de prejudicar o outro ou de enganar, né? Então quando acontecia essa situação, por exemplo, você vendia um carro, que eu falo que trabalhar mentira, parece que era só mentira. Não é assim. É que o mercado, eu quero relatar o que acontece num dia a dia, o que pode acontecer. Mas teve muitas pessoas que não tinham situação de comprar um carro. Naquela época era bem o boom do mercado imobiliário. Pedreiro, que o cara tinha capacidade de comprar o carro, mas não tinha comprovação de renda. Né? Então a gente criava situações e oportunidade para o cara comprar e realizar o sonho dele. E não era só lixo, mas a gente percebe que a gente plantou algo que não foi legal. Naquele momento era algo normal. Eu não entendi o tamanho da consequência. Tá? Então eu não gerava um problema para o cara, eu gerava um problema para mim. Eu tinha uma colheita que eu ia ter que pagar aquela colheita por não estar trabalhando na regra. E é simples assim, é que nem o cara que tem uma empresa e não paga imposto. Mas se eu pagar todo o imposto, eu não vou conseguir fazer. Então, cara, não faz. Porque você está plantando, aí lá na frente, numa ilusão, você vai cair numa malha fina que vai ficar mais caro o molho que o peixe. Então, então tem coisa que você não entende o que está fazendo. Aí beleza. Cheguei para a Leila e falei, é assim, assim, assado. E ela falou, e não vamos para Campo Mourão? Eu falei, que Campo Mourão? Possível. Sei nem onde que é isso aí. Tô fora. Não vou sair de Curitiba. Porque Curitiba realmente, para quem conhece, para ele é apaixonante. Restaurante bom, lugar bom para você ir.
né? Nós tínhamos uma condição financeira boa, então falei, vou sair daqui para ir para Campo Mourão, cara, tô fora, não vou. Vamos ficar aqui, né? Eu já tinha algumas propostas de concessionária para trabalhar na parte de gerência, diretoria. Falei, vamos esperar para ver. Aí ela falou, olha, o negócio é o seguinte, lá na minha terra, porque ela chama Campo Mourão de terra, ela veio muito pequena, tem uma festa lá do carneiro no buraco, e você gosta de carneiro, e era ali um mês de julho, agosto, e a gente podia ir para lá e dar uma olhada lá na cidade, conhecer, entender um pouquinho, e se nada der certo, a gente vai lá na festa do carneiro. Uhum. E eu tinha um amigo meu que era de Califórnia, o Chiquinho, e a gente ia pra Floripa, e a gente ficava, Joel, 10 dias em Floripa seguida, assim. Eu tinha empresa de computador, a empresa rodava bem, nós ficávamos 10 dias em Floripa, assim, no meio do nada, não era férias, vamos pra Floripa, vamos. Chegava na sexta, ficava uma semana. Esse cara falava assim, ó, cozinheiro top, aquele cozinheiro bom. Ele falava, nós vamos fazer o seguinte, a gente tinha uns 5, 6, nós vamos fazer cada dia um prato, mas nós não podemos gastar mais que R$10 cada um. E o cara fazia uma coisa mais louca que a outra, boa, e um dia ele fez o carneiro no buraco. Aí a pergunta que ele fez é a seguinte, fala uma fruta que você gosta aí. Aí eu falei, maçã, vai. Fala outra, carambola, vai. Uva, vai também. Eu falei, mas vai um monte de fruta nesse troço. Ele falou, espera que eu vou fazer. Aí ele fez um carneiro no buraco lá, ficou bom. Aí eu lembrei, falei, mãe, essa festa é aquela que o Chiquinho falava, não sei o que, eu vou lá então. Aí chegamos em Camborão e não ia perder a viagem, falei, vou conhecer a cidade. Eu tenho um tio aqui que conhece assim um pouco do mundo do negócio, tem um bom relacionamento. Eu falei pra ele, você leva eu pra conhecer a cidade aí? Não, vamos conhecer aí, o que você quer? Eu falei, eu queria saber se tem loteamento novo, onde que é os lugares bons para investir. Ele falou, ó... Isso foi em 2011. Ali no finalzinho, entrando para 2012. Ele falou... Foi logo depois que você fechou, então? Logo depois. Uhum. E aí ele falou assim, ô Guilherme, esse aqui é o bairro que tem na cidade aí que tá vendendo, e era o Jardim Botânico. Eu falei, para aí, tinha um plantão de venda, eu falei, para aí. Aí parou, veio um cidadão. Eu falei, amigo, como é que funciona assim? Ele falou, ó, esse aqui que tem mais aterro, tá 28 mil, aquele tá 32. Eu falei, 32 mil, quanto parcela? Ele falou, não, esse é o preço. Eu falei, meu, caramba, eu tinha 300 mil. Eu falei, ó, tô bem. E se eu tivesse comprado já só os terrenos e dormido, eu tinha feito 1.800.000, que hoje vale 180 cada um, né, cara? Aí eu falei, bom, então, interessante, né? Tio, e pedreiro? Aqui não, pedreiro é o que tem, cara. Ó, eu conheço um pedreiro lá no Ar Paraná, vamos comigo lá. Chegamos lá no boteco. Ô, fulano, como é que é a mão de obra aí? Curitiba era R$300 a mão de obra na época. Ele falou, entre 180, se for com laje, 200. Falei, opa, meu irmão falou, tem razão. Ah, e daí, como que é? Estudei um pouco a situação, voltei para casa da minha tia, vamos embora, vamos. Falei, bom, segunda-feira eu vou lá no meu irmão e vou contar o que eu vi, né? Aí fui, comentei com ele, falei, ó, assim, assim. Ele falou, não, é o que eu te falei. Falei, o que você me sugere? Ele falou, tenha cautela, gerencie bem a obra, tá? E o que você precisar de mim, vai me falando aí. Fez um quadro para mim, né? Ele falou, ó, eu uso assim para gerenciar a obra. Fez um quadro branco, me mostrou como que era, aqui é a obra em andamento, aqui o que tem que fazer material, o que tem que fazer pedido. Desenhou para mim e falou, vai com Deus. Falei, então fui. Só que como que era o meu 300 mil? Cara, é uma loucura, velho. E eu vou falar, não tem nada a mais invenção para valorizar. É o fato, é que parece... É que eu falei, só não tem a passagem passou fome para valorizar a biografia, entendeu? Falei, bom, como que eu faço agora com esses 300 mil, né? Porque eram os carros velhos. O que acontece? Falei, lembrei do amigo meu que tinha uma construtora. Eu falei, bom, eu vou lá nesse meu amigo, que esses carrinhos servem pro pedreiro dele, servem pro servente, ele faz em pagamento, parcela pros caras. E fui nesse cara. Falei, amigão, é o seguinte, ó, sobrou um resto de carro que eu tinha na loja. Isso em Curitiba? Curitiba. E eu tô querendo investir, eu vou fazer uma proposta para você. Eu faço todos eles com tabela FIP para você. Você faz o que você quiser com esses carros. No meio desse carro tinha uma Defender, uma caminhonete Land Rover, que era a que eu usava para
para fazer trilha, para andar no fim de semana, que era um carro que todo mundo queria, então eu tinha que formar um pacotinho bom, porque é o que eu falei, tipo assim, no pior caso ele vai querer ficar com a Defender e ele vai ter que engolir o restante, entendeu? E tinha uma BMW 320, e que gerava naquela época 300 mil. Falei, ó, carro bom é esse, o resto é só bagaça. Eu faço para você tabela FIP, você me paga daqui um ano, e durante um mês você vai me pagar uma correção de 1,7 ao mês. Só que todo mês você vai me mandar esse 1,7. E quando fechar um ano, você vai me pagar os carros. Ele falou, mas você deixa eu transferir os carros? Eu falei, todos. Pode transferir, vai fazer o que você quer. Ele falou, então não precisa nem descer. Pode já deixar a chave da BM aqui, faz cá, beleza? Tá bom. Fiz esse negócio com ele e com o compromisso de receber 1,7 ao mês, que se eu não tiver errado com o valor de soma total, me dava R$2.000 por mês. Ok, cheguei em casa e falei, Leila, tá feito. Beleza? Beleza, vai para Campo Mourão, acha um apartamento pra gente, acha um lugar pra gente morar e eu vou resolvendo os pormenores aqui. Aí ela veio, alugou um apartamento em cima da imobiliária Mona Lisa, ali perto do centro médico, perto da praça ucraniana ali, é da igreja. E eu morava num triplex em Curitiba que o aluguel na época era R$1.400. O apartamento que ela conseguiu aqui era 700, já caiu metade. Nossa, metade do preço já. Meu filho estudava numa escola em Curitiba, que é o Positivo, que eu pagava na época R$900. Eu falei, qual que é a melhor escola em Campo Mourão? Tem essa. Qual que é a média de preço? 280. Ou seja, eu consegui ter o mesmo padrão de vida que eu tinha em Curitiba, com metade do valor que eu gastava. Então, eu recebia todo mês 2.000, né? E o custo fixo me fechou em R$1.500. Eu tinha R$500 para comprar comida, para fazer as coisas, e era mais do que é hoje. Né? 10 anos atrás, R$500 era dinheiro de hoje, R$1.500 para poder fazer. Então, come-se bem. Um churrasquinho, um negócio, eu tinha R$1.500. Eu falei para ele, então o que acontece? Eu posso ir para Campo Mourão e posso ficar um ano sem fazer nada. Porque eu começo a conhecer a cidade, conhecer os lugares, conhecer as pessoas, e eu não tenho o compromisso de fazer receita para casa, eu tenho esse recurso. Eu não sei se você já mudou de Campo Mourão, já morou em uma cidade nova, alguma coisa? Morei em Umarama já. E aí você deve lembrar, quando você vai para uma cidade assim, tudo é novo. Ah, aqui tem um chaveiro, então quando eu precisava de um chaveiro, é aqui que é o chaveiro. Aqui que é tal da Fiorella, que o pessoal fala, então aqui é a panificadora. Então tudo era novo, era muito legal. Assim, quando a gente chegou, vindo dessa porrada que a gente tomou emocional em Curitiba, né? Porque uma coisa é o cara quebrar e ele querer quebrar, ele querer dar um golpe, ele querer aquela situação. Outra coisa é o cara trabalhar da jeito que eu trabalhava e ter acontecido isso, né? Eu vou falar que eu nunca desisti das coisas, Joel, assim, eu sempre fui um cara que corria atrás, assim, mas eu lembro de ter passado noites e noites chorando, tá? De vergonha de sair na rua, de olhar para a pessoa que eu devia, para a cara que eu devia o documento que tinha que ter pago R$2.000 de PVA para transferir o carro do cara e eu não ter o dinheiro para pagar os R$2.000 e ter que olhar para o dia seguinte para o cara. Então eu lembro assim, foi muito complicado, né? E aí eu passei 6 meses nesse cenário em Curitiba. E você nunca pensou em dar um fim na vida? Não dá, não tem tempo, Gel. Na verdade eu não tinha chance de pensar nisso, né? Porque nesse momento eu deixei lá em Curitiba meu pai com a empresa fechada, dependendo do meu resultado. Eu herdei, por compromisso, a dívida com os bancos e saí prometendo a meu pai e as pessoas em volta que eu iria pagar. Então eu não tinha chance de falar, cara, eu desisto. Na minha casa, eu era quem era o que fomentava a casa e que trazia o recurso. Então, nunca teve isso aí, nunca. Falar assim, cara, não. Nunca teve. Eu precisava dar certo. Então, cheguei em Campo Mourão, nesse perfil que eu te falei, reduzi o custo, morava bem, mais uma vez, morando bem. E aí eu falo, volta e meia, eu nunca tive problema financeiro. Mas com todo esse cenário, porque eu não valorizava esse, que sofrimento, não. Pô, nós estamos morando num lugar bacana, não vamos comer mais do jeito que a gente fazia, picanha no fim de semana, mas, né? Então, foi muito bom. Esse momento em Campo Mourão foi muito legal. Quem era a minha referência em Campo Mourão? Meu cunhado. Ele veio uns anos antes, ele é mecânico da Ford, o Júnior, o Edson Júnior, e
Não sei se você sabe quem que é o Juninho, lá da Ford. Ele trabalha lá na Ford e ele veio uns 2 anos antes. Então, a minha única referência era o Juninho. E os amigos do Juninho. Que era tudo morto igual nós. Entendeu? Aí você ia fazer um churrasco, Joel, era o seguinte, quando você tem no bolso, era assim, eu lembro várias vezes. R$7, R$8, e você, R$4, quanto somou? 30. Putz, nós temos R$30. Quanto tá o quilo do pernil de porco no mercado Bom Dia? R$4,99. Vai lá e pega 5 quilos de carne e um carvão. E o churrasco era o mesmo da picanha. Você bebia? Bebia. Mas muito? Nunca fui de beber muito. Assim, nunca fui de... não. Mas alguns dias atrás, nós na chácara, lá na usina, eu falei pro Juninho... A gente tava fazendo churrasco, falei, Juninho, certo era a gente fazer esse churrasco lá embaixo, lá na beira, lá onde tá aquele sol, e a gente estender aquele lençol que a gente estendeu aquele dia lá na minha casa, com o sol moendo a gente, com churrasqueira a pilha. Você já usou churrasqueira a pilha? Não. A pilha de tijolo, você empilha elas, né? Eu falei, o certo era a gente fazer lá para lembrar. Ele falou, cara, como a nossa vida mudou, né? E aí, mas foi muito bom, a gente vivia nessa situação, e aí, beleza. Chega em Camorão, e eu vou tentar ser mais breve aqui, porque tá ficando boa história e não e nós só estamos no começo, como diz você, né? Nem me converti ainda, né? Não. E ali, beleza, e falei, bom, Leila, nós estamos aqui, o que nós vamos fazer? E aí eu tinha feito um combinado com ela, eu falei, olha, eu trabalhei 8 anos seguidos, de segunda a segunda, tirando férias 15 dias por ano, e era o que eu tinha de férias. Parentes nossos aqui de Camorão, parente dela, na verdade, cansou de ir para Campo Mourão e parecia até deselegante da minha parte, porque eu não ia almoçar com eles porque eu não tinha tempo. E aí eu falei, Leila, eu vou tirar 30 dias de férias. Promete? Eu falei, prometo. Então, beleza. Chega, ela veio alguns dias antes, em Camorão, uns 10 dias antes, preparou as coisas, e eu vou falar, cara, a diferença que faz você ter uma mulher parceira é tudo na tua vida, tá? Uma mulher que é o seguinte, a minha mulher lá em Campo Mourão, em Curitiba, andava com carro zero, morava numa casa top, né? A gente vivia uma vida boa e de um dia para o outro acaba aquilo e nunca esmoreceu. Falei, Leila, vai indo para Camorão, resolve lá para mim a parte dessas questões e eu vou depois. Ela veio para Camorão, ela alugou casa, ela resolveu tudo. Parceira, Leila é minha parceirona mesmo. Bacana. Beleza. Chegamos na situação, cheguei em Camorão, cara, quem fala que você consegue ficar parado? E aí eu queria procurar tudo. Aqui é tal coisa, ali é tal coisa, tem uma concessionária de carro aqui, acho que eu vou dar uma entradinha, ver se precisa de vendedor. Não vou, prometi que não vou trabalhar, aquilo ali. Eu gosto de trabalhar, já eu tenho que me controlar. Eu fiz um compromisso com a minha família, porque o meu lazer é o trabalho, e o lazer deles não é esse. Sim. Então, enquanto eu achava que estava tudo certo, ela falava, você não para de trabalhar. Né? E aí, comecei a ver os lugares, onde é que é, aqui tem tal coisa, tá. Passou uma semana que eu estava aqui, falei, Lele, eu vou fazer um teste no meu currículo. Eu vou sair, dar uma caminhada aí, e vou ver as concessionárias de carro que tem e vou mandar meu currículo. Só para ver. Para quê, Guilherme? Espera um pouquinho. Eu falei, não, só para, né, vou ficar 30 dias, beleza. Saí, tô fazendo nada mesmo. A Volkswagen do Pirâmide. Parei ali e falei, você precisa de vendedor? Não estamos precisando. Eu falei, eu cheguei recentemente em Curitiba, trabalho no ramo. Ele falou, olha, do lado aqui tá precisando. Era a Fórmula Renault. Não sei se você lembra. Lembro, Tinha a Fórmula Renault. Falei, vou ali ver. Cheguei, entrei, tinha um cidadão sentado na mesa, no fundo, sentei e falei, tudo bem, boa tarde, meu nome é Guilherme, você tá precisando de vendedor? Ele falou, olha, até estamos. Você tem experiência? Eu falei, cheguei recentemente, há poucos dias de Curitiba, conheço do mercado. O que você fazia em Curitiba? Eu falei, tinha loja de carro, comprava e vendia muito repasse. Tem noção de preço de carro, avaliação que tem que ser feita? Falei, um pouco, faz uns 2 a 3 meses que eu não faço mais isso. Falou, aqueles carros que a gente pegou no fim de semana, pega essa prancheta e põe em cada carro, quanto você pagaria em cada carro daquele. Fui lá, peguei, anotei, tinha acho que uns 4, 5 carros. Falei, eu pagaria isso aqui. Falou, pega a ficha lá das avaliações, pegou, a diferença dava assim R$300, R$200. Ele falou, cara, equipe, sabe lidar com equipe? Eu falei, um pouco, tinha empresa, tinha. Quantos funcionários você tinha lá? 16. Falei, é o seguinte, eu sou diretor da Renault, estou aqui interino, nós mandamos o gerente embora, eu preciso de um gerente, você pode vir trabalhar aqui? Falei, posso, vim para isso. Quando que você pode trabalhar? Eu falei, nós vamos ter um problema, cara. Eu tenho que chegar em casa, convencer a minha mulher, tentar ajustar algumas coisas,
Mas eu acho que uns 15 dias. Ele falou, não, eu preciso para essa semana. Pra hoje. Para essa semana. Eu falei, ó, tem que ir lá convencer quem manda, tá lá em casa. E eu fiz um compromisso. Ele falou, então vai e me liga. Ok? Ok. Cheguei em casa e falei, nós estamos com um problema aí. Bom, mas um problema. Aconteceu isso e isso. Ah, mas você não falou aqui. Eu falei, amor, não aguento. Eu quero. Aí, então vai. E aí era a Fórmula Renault, que se eu não me engano a sede era em Ponta Grossa, um negócio assim. E eu liguei para alguns amigos meus de mercado e falei, como que é trabalhar nessa empresa? O cara falou, cara, boa, empresa boa. Muita regra, tá? Tem uma gestão meia conturbada, então detalhezinho. Só que acho que você não vai conseguir trabalhar não, Guilherme. Falei, por quê? Ele falou, porque você não tá com o nome sujo? Falei, tô. E não tô. Ele falou, tá ou não tá? Eu falei, não tô, mas vai entrar. Restrição no nome, questão de dias, 30 dias. Ele falou, a empresa não contrata funcionário com nome sujo. Eu falei, putz, né, cara? Ok. Voltei lá no dia seguinte, falei com o cidadão, falei, cara, assim, assim, assado, conversei em casa, é possível, só que eu tenho um problema que eu nem precisaria te contar. Só que eu não gostaria que fizesse comigo, tá? Eu tive uma empresa, como eu te expliquei, nós temos algumas dívidas que não foram pagas, está em negociação, mas eu não vou conseguir cumprir, então em 30 dias vai entrar a restrição no meu nome. Eu fiquei sabendo que não, a empresa não aceita mesmo. É uma regra da empresa e não aceita. Eu falei, então já estou te avisando porque eu sei que você está desesperado para preencher a vaga, tá? Eu posso até, se você aceitar, eu posso vir te ajudar nesse momento, mas não cria muita expectativa porque é muita coisa que você der. Eu falei, uns 2 milhões. Ele falou, nossa, não dá. Pouquinho. Falei, é isso aí. Falou, você quer trabalhar aqui? Eu falei, eu venho. Falou, então você vai me ajudar aí. Eu vou brigar por você, vou explicar a tua situação e, em último caso, você me ajuda nesse momento de transição. Eu falei, ok. Vamos fazer o seguinte, eu acho que o RH nem vai verificar isso posterior, é só na hora da contratação. Eu falei, não vou trabalhar assim, cara. Não vou trabalhar. Eu só vou trabalhar se eles aceitarem a minha condição, porque depois eu vou me dedicar, vou criar plano estratégico aqui, no meio da situação eu vou ter que sair, aí eu não vou perder meu tempo. A não ser que ele já fale, não vou fazer, aí eu vou te ajudar no período que você precisa até arrumar outro. Mas se der o ok lá, é com o ok que eu vou poder fazer. Gostei dessa maneira que você falou, eu vou explicar isso aí. Falei, beleza, ele era diretor comercial. Passou uma hora, ele me ligou, ele falou, consegui tua contratação, você vai ser contratado. Falei, do jeito que eu falei, que na hora que eu for assinar lá, eu vou falar de novo. Não, do jeito que você falou. Falei, então beleza. Isso devia ser uma quarta-feira, ele falou, você começa sábado, que é um dia de movimento bom? Falei, começo. Então você está contratado. Falei, beleza. Fui para casa, liguei a televisão, tal de TV Carajás. Olhando, o que é essa TV? Ah, TV local, é só uma matéria daqui. Entrou um programa só imobiliário. E eu vim para o mercado imobiliário. Eu vim para poder trazer. Só que eu falei, bom, casa demora, né? Então você começa a construir até vender. Falei, bom, eu consigo alguma coisa fixa, que é o meu métier do negócio. E esse negócio vai ser um plus. Compro uma, faço 2, faço 3, faço 6. Mas eu não queria ter mais funcionário. Eu não queria ter mais passivo. A minha cabeça estava bloqueada nisso. Eu falei, eu vou agora, a partir de agora, eu vou ser funcionário e investidor. Eu não quero mais ter funcionário. Tô assistindo, eu vejo o cara apresentar o programa, eu falei, cara, putz, podia jogar a câmera assim, podia vir um Vem Comigo, tinha aquele momento, tava mudando um pouco o sistema de TV, era mais, vem aqui, vou te mostrar aqui, o cara muito engessado. Falei, vou mandar um e-mail pra esse cara aí e vou ver se ele precisa de corretor. Ali, no mesmo dia que eu tinha sido contratado, mandei o e-mail, olha, eu sou de Curitiba, não entendo nada do mercado imobiliário, mas vim para investir nisso aqui, entendo um pouco de TV, vi que você tem um programa de televisão. Deu 20 minutos, o cara respondeu o e-mail. Você consegue numa entrevista amanhã, 9 horas da manhã? Eu falei, consigo. Passou o endereço, cheguei no lugar. Conta para mim mais ou menos o que é. Eu falei, assim, assim, assado. Ele falou, vem trabalhar com a gente. Eu falei, cara, acabei de ser contratado na Renault, eu só conversei com você porque eu quero começar a trabalhar. Ele falou, esquece Renault, cara. Esquece carro, vem para cá. Olhei para a estrutura do cara, o cara com um estúdio bacana. Falei, acho que se eu pegar aqui nós vamos deslanchar. Falei, agora o que eu falo pro cara lá, né? Saí, liguei para quem manda em casa. Falei, meu Deus, Guilherme, mas você tem que decidir o que você quer. Eu falei, mas eu nem sei o que eu quero, amor. Eu não sei o que eu quero.
Eu vim aqui, mas o que é? Eu falei, é o seguinte, o cara tinha um estúdio de TV, começou a fazer um programa imobiliário, montou uma imobiliária, tá com a equipe aqui, a estrutura do cara é legal, a ideia dele é boa, eu achei legal e me identifiquei com o negócio aqui. E eu vou para esse negócio. E o cara da Renault, eu falei, eu tenho que ir lá falar com ele. Agora, sem o aval dele, também não posso sair, eu já dei o compromisso com ele. Vou lá. Cheguei lá, sentei e falei, amigo, aconteceu tal coisa, e eu vou falar uma coisa, Joel. Sempre, uma coisa que eu sempre fiz foi falar a verdade. Ah, mas você estava falando da mentira do carro. Lembra que eu falei para você que eu não entendi o que você estava fazendo? Mas eu sempre, o cara veio, o que você veio fazer em Curitiba? Cara, eu quebrei em Curitiba assim, assim, assado. Ah, porque... Então, eu cheguei nele e falei, eu vou falar a verdade para esse cara. Cheguei e falei, ó, aconteceu assim, assim, assado. Cara, você tá louco, cara. Você tem um baita de um currículo no mercado de carro. As pessoas saíram do carro para ir para o mercado imobiliário. Agora estão voltando tudo de volta. É um retrocesso, não vai. Falei, cara, eu tenho essa necessidade, eu vim com esse sonho, mas se você falar que precisa que eu fique 15 dias aqui, eu fico para te ajudar até achar outro, tá? Eu não vou deixar você na mão, mas eu vou trabalhar lá, cara. Você vai trabalhar lá? Falei, vou trabalhar lá. Falei, então não precisa ficar nem um dia aqui. Vai embora. Falei, não é assim. Às vezes você já marcou tua viagem. Não, esquenta a cabeça. Só que você vai voltar, tá? Você vai quebrar a cara lá. Eu nem conhecia o cara, mas parecia que eu era amigo dele já. Ele falou, você vai quebrar a cara. Só que saiba que é o seguinte, a hora que você quebrar a cara, você vem pra cá. E você vai ser contratado aqui. Beleza? Falei, você ainda vai fazer isso por mim, cara? Eu tô falando que eu vou deixar na mão. Ele falou, gostei de você. Gostei de você, se você quebrar a cara, pode vir pra cá. Cara, aí ficou melhor ainda, porque eu falei, vou lá tentar, né? E aqui garantido. Garanti. Ok, cheguei lá. Aquilo foi tudo por Deus. Ali, já na verdade, a minha vida ela é movida pelos propósitos de Deus. Né? Eu até falava com você esses dias, eu falei, eu nunca fui crente, mas todos os meus funcionários a nível de liderança eram crentes.